Olá, espero que todos estejam bem. Hoje vamos aqui começar mais um laboratório, nosso terceiro laboratório, e vamos trazer dois assuntos importantes. Esses assuntos sempre eu sou cobrado, solicitado, seja por pessoas que estão estudando para concurso, seja para profissionais da área jurídica. Os assuntos nós vamos dividir em dois blocos. São eles: como converter texto em áudio, não é? E isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa tem uma inteligência melhor auditiva ou deseja desenvolver essa inteligência auditiva ou simplesmente quer aproveitar seu tempo no carro, indo para a academia, passear e ouvindo determinados conteúdos e por isso precisa converter texto em áudio. E existem aqueles que precisam converter áudios ou vídeo, né, em texto, né, seja para transcrições ou até mesmo para estudo. Então, nós vamos, a partir de agora, começar o item 1, como converter texto em áudio. Hoje em dia, existe uma infinidade de programas, apps, que servem para esse propósito, converter texto em áudio. E para você encontrar qualquer um desses programas, você fazendo uma pesquisa simples no Google, digita lá TTS, que vem do acrônimo das seguintes palavras: Text to Speech, que quer dizer conversão de texto em fala. Você vai encontrar tantas possibilidades, mas aqui no nosso laboratório nós vamos focar em algumas possibilidades que nós já testamos, que nós usamos, tá? Mas sem prejuízo de você usar qualquer uma outra alternativa. Uma alternativa bem interessante, e tudo que eu vou mostrar aqui eu vou colocar os links para que você tenha acesso fácil dentro do descritivo do nosso lab, tá? Nós temos aqui esse conversor, que ele é www.text-to-speech.online. Ele se diz que é um conversor de texto gratuito, mas você percebe o quanto de propaganda aparece ao redor. Ou seja, é um gratuito que exige que a gente tenha que assistir, ou melhor, visualizar essas propagandas. Mas o funcionamento dele é muito simples. Você aqui digita o seu texto. Vou pegar um texto aqui como exemplo e vou colar aqui. Quando eu copiei e colei, observe que algumas palavras elas apareceram com erro, mas isso faz parte da própria plataforma, algum problema tem nela que ela não consegue entender todos os caracteres, né? Principalmente aqueles ao lado daqueles que são acentuados. Quando você seleciona o seu idioma e manda tocar. Um problema é com a relação entre direito e moral levanta questões fundamentais sobre como as normas que regulam o comportamento humano devem ser estabelecidas e justificadas. Não sei se você percebeu, mas essa voz ela possui uma pausa, né? Uma sequência muito próxima de uma voz humana. Nem todos os programas de TTS vocês vão encontrar isso. Por exemplo, quando nós acessamos o site do STJ, não sei se vocês já perceberam, mas para cada julgado aparece aqui o símbolozinho de áudio do texto. Quando você clica, RSP 1.993.530 RS. Essa voz é um tanto quanto robotizada. Então a maioria dos TTS que vocês vão encontrar pela internet é assim. Réu, ministra Regina Helena Costa, primeira sessão, por unanimidade, julgado em 11 de junho de 2025. Tema 1233. RSP 2.055.836 PR, ministra Regina Helena Costa, primeira sessão, por unanimidade, julgado em 11 de junho de 2025, tema 1233. Ramo do Direito: Direito Administrativo, Direito Previdenciário. Tema: Ou seja, é para vocês perceberem e sentirem a diferença. A outra voz, ela já é um pouco mais humanizada. Um problema é com a relação entre direito e moral levanta questões. Você pode alterar essas vozes aqui, pode botar a voz de Francisca, que é uma voz muito conhecida, também humanizada. Um problema é com a relação entre direito e moral levanta questões fundamentais. Essa solução aqui tem um problema, porque principalmente para quem estuda, simplesmente copiar e colar aqui não é muito adequado, né?
E aqui esse campo possui limites. Nesse caso daqui, dessa página, é de 1.000 caracteres, muito pouco, para quem precisa estudar muito. Então, nós sugerimos uma alternativa, né? Outra que é a naturalreader.com online. Vou deixar esse link também aí. O bom desse site é que você pode fazer upload de arquivos, né? Ou seja, você pode enviar para ele um arquivo inteiro e ele consegue ler para você. Então, eu deixo aqui um resumo de filosofia do direito. Quando você clica em... A filosofia do direito é a disciplina que estuda os fundamentos filosóficos do direito, examinando suas origens, natureza e objetivo. Uma voz muito mais humanizada. Existe também esse mesmo site para app de celular, seja Android ou o Apple. Aqui você pode alterar o tipo de voz, né? E da mesma forma ele vai funcionar. A filosofia do direito é a disciplina que estuda os fundamentos filosóficos do direito, examinando suas origens. Legal, né? Só que esse software tem um problema. Ele é pago, porque ele tem um limite diário e mesmo pagando você consegue acessar algo em torno de 500.000 caracteres por dia, que dá algo em torno de 300 páginas, né? Considerando que cada página teria algo em torno de 1.500 caracteres. Então, é uma solução interessante, ela traz uma voz humanizada, o problema é que é pago. Eu recomendo uma solução que eu uso, ela é gratuita. Para isso você tem que apenas usar o navegador da Microsoft, o Edge. E como é que funciona? Você simplesmente abrindo o Edge em qualquer página, se você desejar ler, por exemplo, você está naquele estudo de lei seca. Você clica nesses 3 pontinhos, vai até a opção mais ferramentas e vai em ler em voz alta. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Aqui você pode alterar a voz, né? Observe que as vozes humanizadas em português aparece a palavra natural, né? Francisca. Vigência. Código de Processo Penal. O Presidente da República, usando da atribuição que confere o artigo 100. E assim você escolhe a voz que desejar. Você pode ir até o ponto que deseja dar seguimento e avançar. 180 da Constituição decreta a seguinte lei. Livro. Dá 2 cliques no artigo. A 4ª Polícia Judiciária será continua. exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá. A velocidade você define, não é? Normalmente ele considera isso como normal, o que para mim é muito lento. Terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Redação dada pela lei. Mas é importante você modular essa velocidade de acordo com o seu entendimento, porque não adianta nada correr e não entender. Muitos estudos hoje demonstram que pessoas, não é, conseguem não só assimilar melhor quando ouve o que está lendo, como consegue ter uma velocidade absurda. Eu, por exemplo, aumentei mais de 30% a velocidade da minha leitura e compreendendo, né, que é o que é mais importante. Já tive dias de conseguir ler 150, 180 páginas, o que para mim é um grande recorde, né, porque eu não conseguia passar de 80. Então isso passa a ser muito desafiador e também reconfortante, porque para aqueles que estudam sabem que precisa muito ler materiais dos mais diversos e com atenção. E o que eu vou falar aqui agora não serve para todas as pessoas, mas pelo menos para mim passou a ser um alívio, porque quando eu ouço e acompanho a letra, o cursor, e eu não fico devagando minha mente com outros pensamentos, porque é muito natural quando você está, principalmente lendo assuntos não muito agradáveis, a exemplo de lei seca, você ficar devagando. Você começa a ler quando você está no 3º artigo em diante, sua mente já está lhe colocando em outro rumo. E ao você ouvir, isso permite que você se fixe. Esse é um problema de todas as pessoas? De certo que não. Tem pessoas que ouvir não vai aumentar, não vai melhorar em nada.
mas existem pessoas, assim como eu, que melhora bastante a performance. E da mesma forma, utilizando o navegador Edge, você pode abrir um PDF no navegador, clicar no canto superior direito e em Mais ferramentas, ler em voz alta. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Vigência. Código de Processo Penal. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere Vamos apresentar agora como fazer o uso de leitura em voz alta usando o navegador Edge Mobile. Você vai abrir o Edge. Eu escolhi aqui a Constituição, né, no site do Planalto. Você vai clicar nesses 3 tracinhos no canto inferior direito da tela. Ao clicar nele, pelo menos no meu computador, no meu celular está aparecendo essas opções. Então, você arrasta para o lado, tá? Aí você tem aqui, ó, ler em voz alta. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Vide Emenda Constitucional número 91, de 2016. Você pode posicionar em qualquer parte do seu texto. Imagine que eu quero retomar agora essa leitura em voz alta a partir do artigo 5º. Então, basta você 2016. Manter pressionado o artigo 5º, né? Selecionar ele com o dedo. Vamos lá? 2016. Vide Emenda Constitucional número 106. Quinto, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. V é assegurado. E assim você pode posicionar onde bem quiser. Tem uma coisa interessante nesse recurso, tanto no computador quanto no mobile. Você pode escolher a voz. Então, quando você clica no canto superior direito, essa carinha aqui com a voz, aparece a opção de você aumentar a velocidade da leitura e você pode escolher a voz. Quando você clica em voz, existem 3 vozes humanizadas, que são essas ditas por natural. Existe a voz da Thalita, a do Antônio e da Francisca. Se você perder a conexão com a internet, a voz vai ficar aquela voz robotizada, essa chamada System Voice. Eu vou mostrar para vocês como fica essa opção, para vocês verem a diferença. Assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Via inviolável à liberdade de consciência e de crença. Thalita. Consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Antônio. Liturgias. 7ª, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência. E Francisca. Assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8ª, ninguém será privado de direito. Direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir. E aí você escolhe a voz a seu gosto. Bacana, né? Dito isso, vamos agora avançar para o nosso próximo bloco. Vamos, a partir de agora, começar a falar de conversão de áudio, vídeo, né, em texto. Ideal para quem quer fazer transcrições. Eu utilizo muito isso quando, por exemplo, eu estou numa reunião, né, peço autorização para gravar a reunião, quando eu não estou utilizando, por exemplo, o Teams da Microsoft ou o Meeting do Google, porque ele já tem esses recursos de gerar transcrição. Mas imagine que você está numa reunião onde você só tem o seu celular, você quer gravar, pede autorização, e depois você pega aquele conteúdo, né, aquele áudio, e coloca nesse programa que eu vou começar a explicar agora. Outra aplicação muito interessante dele, que ele já traz nativo a possibilidade de você pegar um vídeo no YouTube, por exemplo. Existem algumas aulas, principalmente essas de reta final, que são muito longas. Existem algumas aulas que têm 7 horas, 8 horas, 11 horas de aula.
Você quer exatamente aquilo que mais importa daquele conteúdo. Então você gera a transcrição e a partir da transcrição você pode fazer um resumo ou estratificar conteúdos apenas os mais importantes daquela disciplina ou daquelas disciplinas e você gerar o conteúdo através de outra inteligência artificial, tá certo? Então, a ferramenta que nós vamos apresentar a partir de agora é uma ferramenta chamada Whisper. O bom do Whisper é que ela fica instalada em seu computador. Você passa a ter em seu computador um script de inteligência artificial especializado em transcrições. Tá? Você não precisa estar conectado à internet para que ele funcione. Então, você vai ter que baixar esse programa, só que ele não é um programa muito simples de instalar. Por quê? Porque ele depende de uma outra plataforma chamada Browser AI, que ele funciona como uma espécie de ferramenta para instalar outras ferramentas de inteligência artificial. E dando início ao nosso segundo bloco, nós vamos começar esse laboratório com indicação. Eu indico o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Foi através do professor Gustavo que eu conheci o Whisper, tá? E assim, o Whisper eu uso toda semana, quase que todos os dias, para gerar algum tipo de transcrição que não seja Google Meet, que não seja no Teams da Microsoft, tá? É um canal que eu sigo, né? E eu acho que eu ganho tempo nesse laboratório direcionando vocês, nada mais justo do que também indicar o canal do colega. Se você fez todos os passos indicados pelo professor Gustavo, você já deve estar desfrutando dessa tela, né, do Whisper. Então, como é que funciona o Whisper? Logo quando você abre o Pinóquio vai aparecer aqui todos os aplicativos que você tem instalado nele. Como vocês podem ver, eu não tenho nada mais instalado no Pinóquio que não seja o Whisper, mas existem outras tantas aplicações. Você vai clicar em Whisper e ele vai começar a carregar. Como eu falei, esse é uma inteligência artificial que você instala em seu computador. O computador, esse tipo de software, ele exige muito da máquina. Nem todos os computadores ou notebooks vão conseguir rodar bem o Whisper, porque todo programa baseado em inteligência artificial ele consome bastante, principalmente processamento da placa de vídeo. E se você tem um computador que ele não possui, por exemplo, uma placa de vídeo dedicada, ele vai consumir do seu processador. Então ele está carregando. Prontinho. Essa é a tela do Whisper para você carregar. Eu preparei aqui alguns vídeos, né, alguns áudios, para vocês perceberem como é fácil extrair dele transcrições. Logo quando você entra no Whisper, ele lhe dá a opção de você carregar um arquivo de áudio ou vídeo. Você pode carregar um link direto do YouTube, ou você pode gravar, né, através do microfone, o som ambiente, o som de alguma reunião, e ao final você simplesmente clicar em transcrever e ele já começa a transcrição. Para começar, eu selecionei aqui um vídeo curto. Esse vídeo tem 3 minutos. Quando você copia e cola o link, olha só, ele já identifica a página do vídeo, o título e a descrição. Aqui você escolhe o modelo de inteligência artificial que ele vai utilizar. Eu nunca precisei mudar, mantive esse Large V2. A linguagem do que você quer transcrever, isso daqui é importante. O tipo, o formato do arquivo que você quer na saída dele. Existe aqui o formato, basicamente eu sempre uso o SRT, que ele sai descrevendo para você a minutagem do que aconteceu durante a fala, né, em que minuto aquela fala foi dita, ou você simplesmente pode escolher TXT. Eu nunca utilizei os outros formatos que aqui indicam, mas se você não quer a minutagem, escolha aqui TXT. Eu vou deixar o SRT para que vocês vejam como funciona. E aí eu vou clicar em gerar a transcrição. Quando eu clico em gerar a transcrição,
ele começa o processamento. Estimo que um vídeo de 3 minutos deve levar algo em torno de uns 30, 40 segundos para gerar. Pelo menos essa é a realidade na máquina que eu estou utilizando. ...32 segundos passaram... ...35... ...está com 86%. Olha só... ...aqui está toda a sua transcrição... ...né? E para você ter acesso a essa transcrição... ...você pode selecionar aqui, copiar e colar... ...ou então vai direto no arquivo... ...você clica aqui... ...ele lhe redireciona para a pasta onde estão... ...suas transcrições... ...e ela aparece dessa forma, olha... E lembra do formato do arquivo? Formato SRT. Olha ela aqui. Quando você abre, dá 2 cliques, ele abre como TXT e olha só. Ele aparece nesse formato. E o bacana disso daqui é que você pode pegar qualquer conteúdo, uma aula, por exemplo, uma audiência, você pode copiar essa transcrição, colocar em alguma IA generativa e gerar o conteúdo do jeito que você desejar, uma distribuição em tópicos, um resumo, né? Então isso é extremamente útil, tanto para os profissionais do direito, quanto para aqueles que estudam para concurso. Para que você possa fazer outra transcrição, você ou clica na outra guia, ou então dá um refresh, né? Eu fiz uma gravação para mim mesmo no meu WhatsApp, peguei o meu áudio do WhatsApp, salvei o áudio, olha só, esse é o arquivo que veio do WhatsApp. Ele salva como extensão OPUS. Vou clicar e arrastar. Esse arquivo poderia ser um arquivo MP3, um arquivo MP4, não é? Eu nunca tive problema com qualquer arquivo de áudio ou vídeo. Mas vai lá que ele tem alguma limitação. Mas dos que eu utilizei, até o WhatsApp, como vocês podem ver, ele aceita. Coloquei o arquivo aqui, clique em gerar. Eu gravei apenas 10 segundos. Já fez a transcrição. Ele colocou aqui. Alô? Esse é um teste para o Laboratório 3, para o canal Juris 360 Lab. Querendo pegar esse arquivo, clica nele e põe, e ele vai aparecer lá na sua tela do INSPER, na sua pasta. Olha ele aqui. O mesmo conteúdo, tá vendo? Duração 10 segundos. E é isso, gente. Eu espero que o laboratório de hoje, os dois, né, possam ter sido útil para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.